Olá pessoal, bom dia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Graças a Deus, pessoal, mais um dia aqui para a gente continuar, né? O nosso estudo aqui da nossa consciência, tá? Nossa expansão da consciência, para que a gente melhore, tá? Como pessoa, né? A gente tenha uma intimidade com Deus, a gente entre num caminho, tá, pessoal? Um caminho que vamos desfrutar essas coisas materiais, mas a gente vai também ter um relacionamento com Deus, tá? Com a espiritualidade. Então, esse é o caminho, tá, pessoal? Não é nem para um extremo nem para outro, é a gente manter no caminho do meio, o caminho do equilíbrio, tá, pessoal? Mas antes de eu começar dessa introdução e entrar no meu tema de hoje, tá, pessoal? Agradecer a vocês aí, tá? Que eu vi que a visualização aumentou, tá? Então isso quer dizer que tem muitas pessoas, tá? Tem umas curiosas, tem aquelas que estão vindo de vez em quando ver o que é que o que é que esse cidadão tá falando, né? O que é esse gordinho tá falando aí. Então tem aquelas pessoas, tem vários tipos, tá? Tem as pessoas aqui assíduas, tá? Que já tem confiança no que eu falo, tá? Tem outras que estão vindo, tem outras que é de outro grupo, olhou o tema, gostou, vê como é que eu estou explanando o tema, tá? Tem todo tipo. Então, tem aumentado aqui, tá? Consideravelmente, tá? O número de visualização, tá, pessoal? Eu espero que vocês, tá, pessoal? Entrem nesse caminho da espiritualidade, tá? Com humildade, sinceridade, né? Empatia com o próximo, amor ao próximo, tá? Você entre nesse caminho, tá? Tô aqui para poder fazer você tomar consciência, tá? Se você não tomar, eu não posso fazer nada, tá, pessoal? Isso depende da sua consciência, tá? Então, pessoal, agradecer a vocês, tá? Pela essa visualização aí, vocês acho que tá com saudade de mim. Eu deixei de gravar um dia, vocês já sentiram falta, tá? Meu Deus, o que é que eu vou fazer pra você? Se Deus tem que me dar a força, tá? Saúde aqui, para eu poder estar aqui nessa realidade, tá? Usando o corpo físico, passando esses entendimentos, essas coisas para vocês, tá, pessoal? Porque o engano, tá? A gente falou ontem sobre, como é que se diz, a energia social negativa, tá? Então, a gente tá tendo agora aí a festa, né? Então, é uma energia que está sendo espalhada aí socialmente, tá? E é de baixa vibração, tá? Então, se torna negativa pra gente, tá, pessoal? É energia do umbral, tá, pessoal? Quem gosta do umbral, fica no umbral, ó, curtindo aí, ó. Legal, tá? Mas quem sente a energia do umbral pesada, não gosta dessa energia. Mas agradecer, tá, pessoal? Vocês, obrigado aí por tudo que você tem feito, tá? Esse como é que se diz? E vamos caminhar junto, né, pessoal? Nesse caminho da espiritualidade. É até meu tema que eu vou falar hoje, tá, pessoal? Né? O que é, aqui, ó, o que é o caminho da espiritualidade. Então, pessoal, o que é isso, pessoal? Como é que a gente caminha nesse caminho da espiritualidade? Tá? Você sabe o que é espiritualidade? Eu tenho um vídeo aqui explicando o que é essa espiritualidade.
né? E aí eu coloquei uma pergunta, né? E como entramos, né? Como entramos nesse processo de crescimento? Porque o caminho da espiritualidade é um processo, é um caminho de crescimento. Como é que a gente entra, pessoal? Quem é que entra nesse processo? Quem é? É o caminho da espiritualidade, está falando do espírito, né? Da consciência. Então, é a sua consciência que entra nesse processo. Mas como é que acontece isso, irmão Sonoro? Como é? Entende, pessoal? Então, a gente vai discutir isso. Mas o porquê que eu estou dando? Para você entender. Então, quem entra nesse processo de crescimento é a sua consciência. Porque o caminho é espiritual. Então, o caminho é do espírito, tá? É uma coisa intrínseca. Não é um caminho visível. Então, por exemplo, se você não vai em nenhum grupo aqui religioso que tem nessa realidade, significa que você não está no caminho da espiritualidade? Não significa nada, tá? Porque às vezes você pode estar até num grupo evangélico, católico, espírita, espiritualista, mas às vezes você não está no caminho da espiritualidade. Eu tenho que falar isso, pessoal, porque as pessoas ficam confundindo esses grupos, essas coisas aí, com a espiritualidade. E não é verdade. Eu preciso vir tirar esse engano aqui da mente das pessoas, tá? Porque ele pensa que espiritualidade é você estar em algum grupo, estar seguindo um caminho aqui. Mas por isso que eu estou perguntando o que é esse caminho da espiritualidade, que é o caminho espiritual, o que é isso? E como entrar nesse processo de crescimento? Porque vai denotar que você está no caminho quando você tem um crescimento, uma expansão da sua. Você melhora. Então, isso vai denotar que você está no caminho da espiritualidade, tá? Mas só é uma introdução, tá? Uma introdução que eu estou dando aqui para você entender, porque eu tenho que colocar isso, porque se eu falo espiritualidade, as pessoas que estão me ouvindo, ela vai dizer que é estar em um grupo, é estar indo para alguma coisa, é estar olhando um guru, é estar, sabe? E isso não é caminho de espiritualidade. Então vamos abrir primeiro o que é esse caminho, tá? E para vocês ficarem cientes, porque, por exemplo, eu não tenho nenhum grupo, pessoal. Meu canal aqui, eu não sou filiado a nenhum grupo, você vê? Eu apoiando ninguém aqui, não tem um grupo aqui. Mas agora a pergunta é: eu estou no caminho da espiritualidade? Coloca aí, pessoal. Sinceramente, tá? Seja sincero. Não queira só para me agradar, não. Diga, agora eu não tenho grupo, mas será que eu estou no caminho da espiritualidade? Isso é para você perceber, pessoal, que não significa, se você participa de grupo, significa que você está no caminho da espiritualidade. É o engano que está aí, tá? Em todos os meios, tá? E as pessoas aprendem assim, tá? Agora, é bom estar com as pessoas que têm a mesma convicção, a mesma fé, o mesmo pensamento da espiritualidade. É bom, porque um vai ajudando o outro em oração, em meditação, para que a gente vá crescendo espiritualmente. Mas não significa, tá? Que você está no grupo, que você está no caminho da espiritualidade. Mas primeiro vamos saber o que é esse caminho, tá? Aqui. O meu tema de hoje é esse: o que é o caminho da espiritualidade. Quem é que caminha? É o espírito, mas o espírito precisa de um caminho aqui para ele caminhar. Tá, pessoal? A gente tem que entender isso, tá? Porque as pessoas não falam sobre isso. O engano tá aí, tá? O engano tá aí, espiritual, tá? Eu tive até uma projeção que tinha.
um espírito se passando por outra pessoa, querendo enganar as pessoas, tirar as pessoas de não ouvir a, a minha, a minha explanação aqui da espiritualidade. Deve ter um espírito aí trabalhando, tá? Espírito do engano para fazer com que a pessoa não ouça. Você vai dar ouvido a esse rapaz aí? Não deu ouvido, então. Tem espírito trabalhando assim contrário aqui, tá? No meu canal. Tem pessoas chegando, tem pessoas que estão endurecendo o coração no meu canal. O espírito do engano está trabalhando, tá, pessoal? Para quê? Para que você não entre nessa verdade da espiritualidade. Então, eu vou agora dar uma dose a esse espírito de engano agora sobre o que é o caminho da espiritualidade. Então, vamos lá? O que é o caminho da espiritualidade? Ele fala, o caminho da espiritualidade é uma jornada da consciência pessoal que busca um relacionamento mais profundo com o divino. É um processo de expansão da consciência e de libertação interior, libertação do ego. Entende agora, pessoal? Entende que não tem nada a ver com o caminho de você ir para um grupo, não tem nada a ver com isso. Então, ele fala que é uma jornada da consciência, né? A consciência pessoal, né? Da pessoa que busca um relacionamento profundo com o divino. Então, com Deus, tá? Busca um relacionamento com Deus, com a espiritualidade. Para quê? Para você entrar no processo de expansão da consciência, que é o crescimento. Então, como entrar nesse processo de crescimento? Então, como é que você faz? É você buscar a conexão profunda com o divino, com Deus. Aí você entra no processo de expansão da consciência e de libertação interior. É essa libertação que Cristo veio falar e os fariseus não entenderam. Você está dizendo que a gente não somos livres? A gente somos filho da, de Abraão, não somos filho. A gente não precisa de libertação. Então, aquele povo não entendeu o que Jesus estava falando. Que era essa libertação, que é a libertação do ego. Então, do homem inferior, do homem do desejo, o homem desse mundo, tá? É essa a libertação. E é através do crescimento dessa consciência que você se liberta desse ego aí, tá? Acontece essa libertação interior, tá certo, pessoal? Entende que o caminho da espiritualidade não tem nada a ver com o caminho de que você vai. Porque você pode ir para um grupo e às vezes você não está trabalhando esse processo de relacionamento com Deus, que é a conexão, né? Relacionamento é conexão. Você não está trabalhando. Então, você não está no processo de expansão da consciência. Você não está desperto. Você não está despertando para você ter um crescimento para iluminação. É por isso que eu falei ontem o versículo, né? Que Paulo fala: desperta tu que dorme dentre os mortos, tá? Tem que despertar. E Cristo te iluminará. Então, vai levar você à iluminação espiritual, tá? A sua consciência, tá? Por quê? Tem que levar a sua consciência, porque senão você fica na ignorância, nas trevas, na escuridão. Então, Cristo vai trazer o conhecimento de Deus para iluminar sua consciência. Esse é o processo de expansão da consciência. E isso denota que você está no caminho da espiritualidade, que é o caminho de Cristo, é o caminho do meio, é o caminho do equilíbrio. Tá certo, pessoal? Eu tenho que falar isso aqui porque
Tem muitas pessoas aí, da pessoal, que não entende, tá? Tá pensando que é um caminho físico, tá? Até o caminho que Cristo está falando ali. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele pensa que aquele caminho é o caminho da igreja. Porque os pastores colocaram isso na mente dessas pessoas. Não, mas está falando do caminho do meio, o caminho da espiritualidade. Cristo está falando que é o caminho para a sua consciência, para a libertação interior, que é a libertação do ego, e para que você tenha uma expansão da consciência, para que você entre no processo de iluminação espiritual. Deu para entender, pessoal? Porque senão eu vou ter que repetir, porque isso aqui é importante, tá? Para que você não fique procurando coisa aí fora, tá? Ah, vou procurar a verdade está naquele grupo, a verdade está naquele outro, a verdade. Para você não ficar assim, tá? Quem tá assim tá cego espiritualmente, tá? Pessoas que estão aqui no meu canal já sabem, ela já sabe que estão no caminho da espiritualidade. Ela não precisa procurar grupo nenhum. As pessoas que estão aqui assíduas, ela já sabe isso. Mas pessoas novas aqui, tá? Você pode confundir e essas coisas, tá? Então, é preciso deixar isso bem, tirar essas trevas aí bem claro, tá? Para você entrar nesse processo de expansão da consciência. Aí ele fala: qual é o sinal ou a característica de uma pessoa que está no caminho da espiritualidade? Qual é a característica? Qual é o sinal e a característica que essa pessoa dá, né? Porque quem está no caminho da espiritualidade, ela tem um certo comportamento, ela dá um sinal, ela tem uma característica, ela tem uma personalidade. Então, qual é, pessoal? Ele vai dar aqui várias características, vários sinais, tá? Qual é? Ele fala mudança na relação com o mundo. Então, ela tem uma visão mais ampla do mundo, tá? Ela não tá olhando só o que eu falei, olhando só um contexto, tá? Ela tá olhando como um todo. Então, ela tem essa relação com o mundo, tá? Olha diferente. Ele fala também superação de dogma, ideologia das religiões e de solução mágica. Então, essa pessoa ela tem característica sinal de que ela superou aqueles dogmas que a religião traz, ou ideologia que o mundo traz, tá? A ideologia das religiões. E solução mágica. Então, aquela solução que vários grupos religiosos trazem. Vamos aqui, você vai ter aqui, você vai ter. Então, ela não é levada por essas coisas. E tem um bocado aí, tá? Tanto no meio evangélico, como no meio católico, espírita, no meio espiritualista. Tem aí, tá? Que diz que tem a solução mágica. Venha que você vai ser agora liberto, você vai encontrar felicidade aqui, tá? Isso são soluções mágicas, tá, pessoal? Eu não sei de onde eles tiram essa mágica aí, tá? Então, tem isso no meio, tá? Então, a pessoa já superou. Então, uma pessoa que tem o sinal, a característica de que está no caminho, ela já superou tudo isso, os dogmas, a ideologia e a solução mágica. Não, ela não é mais levada por isso, tá? Aí o que mais, pessoal? Ele fala desprendimento de desejo do ego e do mundo. Então, é uma pessoa que já está com desprendimento, tá? Ela tem a característica que nada que desejo do ego, do mundo prende ela. Ela não é levada por essas coisas, tá? Ela tem centrada, ela tá ciente, ela tá, sabe? Ela usa as coisas aqui, mas ela não está apegada ao ego e ao desejo
do mundo, tá? Agora vai mostrar verdadeiramente quem é espiritualista. Quem está lá no carnaval, não é verdadeiramente espiritualista, tá? Tá ainda com desejo aí de coisas daqui do mundo, tá? E a pessoa que tem uma característica, ela tem um desprendimento disso. Ela não sente mais falta, ela sente feliz fazendo aquelas coisas da espiritual. Aí, o que é mais, pessoal? Ele fala, o autoconhecimento, então, a pessoa tem um sinal, tem uma característica que ela busca autoconhecimento. Ela tem desejo por auto se conhecer, então, ela busca essas coisas. Ela não sabe de onde vem. Então, isso significa que você está nesse caminho de espiritualidade. Aí outra sinal de que a pessoa está no caminho da espiritualidade. Pratica oração, meditação e leitura das escrituras e de livros espirituais. Então, ela começa a orar, sentir desejo, ela medita, ela sente desejo de estudar a Bíblia, de ler livros espirituais que falem sobre espiritualidade. Então, ela começa a sentir esse desejo. Ela não sabe de onde está vindo, mas tá. Então, isso significa que você entrou, despertou, você entrou no processo, no caminho da espiritualidade. Tá? Aí, outro sinal e característica de uma pessoa que está no caminho é o quê? O autocuidado. Então, uma pessoa que está no caminho da espiritualidade, ela tem autocuidado, tanto espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Então, ela cuida dessas três camadas, tá? Tanto a camada espiritual como a camada emocional, ela começa a controlar as emoções dela, tá? Ela não é levada assim pela... E ela também começa a cuidar do físico dela, começa a cuidar do corpo dela, tá? Começa a dar valor ao corpo dela. Então, o autocuidado, essa pessoa tem, tá? É uma característica daquele que está no caminho da espiritualidade. Aí outra característica e sinal, ação e benefício dos outros. Então, é uma pessoa que está sempre buscando uma ação que não vai só beneficiar ela está buscando uma ação, um trabalho que vai beneficiar também os outros. Ela está preocupada com os outros também. Então, isso é uma característica, um sinal de que essa pessoa entrou nesse processo de expansão da consciência. Agora, pessoal, olha aí, veja se você tem alguma dessa característica. Você tem que ter pelo menos umas 5 dessas aí. Veja se você tem, tá? Se você não tem aí característica dessa, é porque você ainda, mesmo se você tiver em um grupo religioso, é porque ainda você não entrou no processo, né, de crescimento, de expansão da consciência. Você não entrou ainda. Você não tem ainda a conexão com Deus, com a espiritualidade. Você precisa ter verdadeiramente essa conexão, tá? É bom você reconhecer essas características, tá? Esses sinais para que você perceba. Verdade, você seja sincero. É verdade, meu senhor. Eu não estou no caminho da espiritualidade. Eu estou em um grupo aqui, mas eu não estou no caminho. Então, você ser sincero com você. Tá? Esse vídeo aqui é para despertar essas pessoas, tá, pessoal? Que eu sei que há uma confusão de pessoas porque ela está indo em um grupo, ela está pensando que ela está no caminho da espiritualidade. E o caminho da espiritualidade não tem nada a ver com essa matrix religiosa que existe aí, tá? Eu tenho que falar isso aqui para você, porque tem muita gente enganada aí nessa matrix religiosa, tá? E até mesmo no meio da espiritualidade, também tem espiritualidade que está misturando coisa aí que não tem nada a ver
com o processo intrínseco da consciência da pessoa. Misturando com energias baixas, tá? Porque no meio aqui da espiritualidade existem pessoas que se misturam com energias baixas, com seres espirituais que não são evoluídos. Tem aqui, pessoal, tá? São seres espirituais, tá? Que não são seres dimensionais, que vêm trazer uma evolução, uma expansão da consciência. Então, são seres aí que tá até querendo tirar você da verdade, tá? Confundir você, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? E isso existe aqui no nosso meio. Aí ele fala, e como trilhar o caminho da espiritualidade? E como a gente faz isso para trilhar esse caminho, pessoal? Que é o caminho do seu espírito. Como é que você faz? Ele fala, silenciar a imaginação. Então, você tem que silenciar a imaginação, que é o quê? Silenciar a mente. E o que é que a gente faz para fazer isso, pessoal? É a meditação. É uma prática que vai nos ajudar a trilhar esse caminho. Então, porque, pessoal, nossa mente, tá? Ela tá imaginando, tá levando a gente para vários lugares. E a gente precisa ficar aqui no processo consciente, aqui nesse processo dessa realidade. Porque quando você fica, sua mente fica vagando, então você não está consciente, você não está no presente. E você tem que ficar no presente, porque você tem que ficar atento às armadilhas do inimigo, tá? O inimigo mesmo, a Matrix, está preparando aí várias armadilhas e tem pessoas aí que estão dormindo, não está percebendo. Por quê? Ela não está presente aqui. Então, eles criaram um mundo de ilusão para essas pessoas e essas pessoas entraram. Por exemplo, o carnaval aí é um mundo de ilusão, de fantasia. E tem pessoas que gostam. Eu gosto de viver nessa ilusão emocional. Eu não quero a verdade me machuca. Tá entendendo, pessoal? Então, porque essas pessoas não querem encarar a verdade. Não é fácil também, tá, pessoal? Eu, quando encarei a verdade, não foi fácil. Então, ele fala, você tem que silenciar a mente e a imaginação. Aí, ser mais observador. Então, como é que você vai ser mais observador se você está iludido pelas coisas? Como é que você vai estar atento, observador às coisas? Entende, pessoal? O que mais que ele fala? Para você trilhar o caminho, ser grato pela oportunidade. Então, você ter gratidão pelas coisas, tá? Tudo que venha para você, seja agradecido. Até aquela coisa que não vem, tá? Até por você estar com saúde. Por isso que eu agradeço. Por eu estar aqui com saúde, gravando, fazendo a minha função aqui, que eu vim fazer nessa realidade. Tá? Eu não vou fazer isso se eu não tiver saúde, tá? Entende, pessoal? Aí ele fala, usar a mente como potencial criativo. Então, você tem que, trilhando esse caminho, você tem que usar a mente com potencial criativo, com criatividade, tá? Recebendo intuição, sendo uma pessoa criativa, buscar a solução de problemas que a gente encontra aqui nessa realidade. Então, você tem que agir assim, com resiliência, tá? É assim, pessoal. Essa é uma pessoa que está trilhando o caminho. Aí ele fala, abrir os olhos e a mente para ver o céu da unidade. Então, você tem que abrir os olhos e a mente. Então, que olho ele está falando aqui, pessoal? O olho e a mente para ver o céu da unidade. Então, o céu da unidade quer dizer o quê? Você entrar nessa frequência de unidade, de amor. Então, que você não está olhando só para você. Então, você vai abrir esses olhos abertos, é os olhos espiritual que vai trazer essa visão de unidade, tá?
Porque enquanto a pessoa não abre essa visão espiritual, ela só pensa nela, pessoal, porque ela está no ego, tá? Ela está no egão, no egão. Ela está presa ainda aos desejos, é só meu, é só para mim. Então, o engano que acontece aqui, tudo que você tem alguma coisa aí, você pensa que isso é seu. Mas é o engano da sua consciência, tá? É o engano do seu ego passou à consciência, tá? Fazer acreditar que isso é seu. A pessoa só vai perceber isso, tá, pessoal? Quando ela morrer, tá? Como eu vi um relato de uma pessoa que morreu, ela ficou presa aqui na realidade, né? E ela ficava perto do carro, ela ficava perto do carro, ela ficava perto da casa dela e ela não podia usufruir. Por quê? Ela é um espírito, ela é uma consciência. Então ela não pôde mais usufruir aquelas coisas que é dessa matéria. Ela só pôde usufruir quando ela tem um corpo. Quando ela não teve o corpo mais, ela não pôde mais usufruir. Então ela via as pessoas aí, porque gente da família disse, eu vou vender o carro. Ele aí não pôde fazer nada para a família vender o carro, então ele ficou olhando. Então, aquilo ali trouxe a consciência de, nossa, nada é meu, pessoal. Nada era meu. Eu pensava que era meu, mas não é. Não é seu. Se Deus está dando você alguma coisa aqui nessa realidade, pessoal, é só para você administrar, tá? Para você administrar essa, como é que se diz? Esses bens que você tem. Nada é seu. É tudo da espiritualidade, tá? Ah, o que mais, pessoal? Vamos ver aqui o que, é que ele fala mais. Ele fala olhar para o mundo curando de equívocos. Então, você tem que olhar agora para o mundo, ver os equívocos. Equívocos são erros, né? Então, você tem que olhar para o mundo e curar esses erros. É o que eu faço aqui, ó, tá? Eu venho, como é que se diz, explicar aqui sobre essa espiritualidade, que muitos pensam aí que é estar em um grupo religioso, pensa que é essas coisas. Espiritualidade não é isso, tá? Então, eu venho com um olhar para o mundo para curar esses equívocos, esses erros que existem aqui. Então, eu venho curar aí. Então, quando eu estou consertando erros aqui que muitos falaram engano, mentira, eu estou consertando. Então, eu estou curando várias consciências de entrar nesse erro. É uma cura que eu estou levando. Uma cura para a sua alma, tá? Aí ele fala, perceber que o amor de Deus é um ponto de encontro. Então, uma pessoa que está trilhando comigo, ela tem que perceber o amor de Deus. Não é possível, tá, pessoal? Se você não percebe o amor de Deus, você não vibra nesse amor de Deus, você não encontra o ponto de encontro. E esse é o ponto de encontro da sua alma, da sua consciência. Tá? O que mais? Explorar as crenças e valores e emoções elevadas. Então, você tem que explorar, tá, pessoal? Buscar desenvolver, explorar as crenças e valores e emoções elevadas, não emoções de baixa vibração. Por exemplo, agora as pessoas vão estar no carnaval, estão explorando que tipo de emoções. É elevada? Você entende, pessoal? Só assim você vai percebendo verdadeiramente quem está trilhando o caminho da espiritualidade. Só por isso, só nessas frases aqui você já vai ver. Aí ele disse, tornar-se mais consciente das ações e dos aspectos do mundo. Então, você tem que se tornar mais consciente daquilo que você está fazendo aqui nessa realidade, tá? Qual impacto vai ter no mundo. Então,
você vai fazer uma coisa, será que isso vai... você consciente, você pensa, então, será que essa ação que eu estou fazendo vai abençoar as pessoas ou vai fazer o mal às pessoas? Qual é a minha ação aqui nesse mundo? Então, isso demonstra que você está trilhando o caminho da espiritualidade. Você está desperto, você está consciente, olhando a sua reação se está causando algum impacto mal no mundo, ou você vai causar um impacto com o bem. Então, uma pessoa que é da espiritualidade, ela vai chegar a fazer a ação que impacte o mundo para o bem. Entende, pessoal? E isso demonstra que você está trilhando esse caminho. Então, por isso que eu olho, tem várias pessoas religiosas, pessoal. Eles dizem que estão no caminho da espiritualidade, né? Mas as obras dele, tá, pessoal? Tá impactando negativamente aqui nessa realidade no mundo. Aí eu fico olhando, essa pessoa está conectada a Deus, à espiritualidade mesmo? Ela está trilhando esse caminho? Eu tenho que colocar em questão, pessoal, porque uma pessoa que está consciente, está desperto, ela ficou analisando as ações dela. Será que isso vai trazer bem tanto para mim como para as pessoas que estão ao meu redor, para impactar o mundo? Qual é o impacto que vai ter? É um impacto positivo ou negativo? Uma pessoa consciente, ela está avaliando isso. Como eu faço, pessoal? Eu fico avaliando toda a minha fala, todo o meu comportamento com as pessoas para ver qual é o impacto que vai ter nas pessoas. Uma pessoa desperta, ela faz isso, pessoal. Agora, uma pessoa que nem tá aí, ó, tá agindo, tá falando, vem aqui nas redes sociais, fala qualquer coisa, fala besteira, então ela não está, como é que se diz? Analisando o que a ação dela aqui na realidade. Se vai ter impacto na pessoa, então ela vem aqui na rede social, aí fala qualquer coisa. Ah, o problema é dela, ela se vi. Não é assim, pessoal. Você é uma pessoa consciente, você tem que chegar e perceber, não, peraí, calma. Isso não é uma palavra boa que pode trazer esse impacto aí na vida da pessoa. É uma pessoa que está consciente, tá? É uma pessoa que está trilhando o caminho espiritual. Tá certo, pessoal? Aí o que é que ele fala mais? Ele fala: o caminho da espiritualidade não é um caminho de abandono de tudo. Então, não é que você vai abandonar tudo. O que você gosta da sua profissão, da sua família, do seu amigo ou do que você gosta de comer. Ele fala: o caminho da espiritualidade é escolhido com consciência. Então, é um caminho que você tomou consciência. É um caminho que começa pela aceitação do fato de que você não está vendo. Que isso tudo é ilusão. Então, a primeira coisa que vai denotar que você está desperto é perceber que você está aqui, não é ilusão, você está no jogo, tá? Da sua consciência. Você está sendo aqui experimentado espiritualmente, tá? É um jogo, então você tem que perceber isso, tá? Então, não é um abandono que você vai abandonar tudo, a família, a profissão. Não é isso, tá? Mas tem alguns que eu vou abandonar tudo, agora eu vou viver da espiritualidade. Não é assim, tá, pessoal? Não é assim. É você andar com consciência. Então, se você vê que alguns caminhos que não estão de acordo com o que você pensa, com a espiritualidade, aí sim você deixa de lado essas coisas. Porque você tem que fazer aquilo que está agradando a espiritualidade, a Deus, para você não perder a conexão com esse caminho, tá? É isso, não é negócio que você vai abandonar tudo. Tem muitos fazendo isso, tá? Na igreja evangélica, principalmente, tá? Abandonando a família, abandonando tudo. Não é isso. É você viver a sua vida tranquila, trabalhando o seu
interior trabalhando essa conexão. Agora, você vai ver um ambiente. Se um ambiente que não está favorecendo você, você tem que sair daí. Porque você tem que desenvolver a sua consciência. É isso que você... Então, é uma coisa, ele fala que o caminho da espiritualidade é escolhido com consciência. Então, é uma coisa de consciência. E é um caminho que começa pelo aceitar de fato que você não está vendo. Então, isso aqui não é a realidade. Eu até já falei sobre isso, né? Tem lá em Eclesiastes que é uma ilusão. Tudo é uma ilusão da consciência. É a primeira coisa que você tem que perceber, tá? Aí ele fala: o mundo que você vê não existe. Nossa, pessoal, isso é muito ruim, tá? A gente saber disso, mas a gente tem que saber disso, tá? Isso aqui é tudo energia, tá, pessoal? É criado pelo nosso Criador para que a gente tenha essa experiência da consciência. Mas tem pessoas que estão iludidas aqui com essas coisas, tá? Ele é a consciência, ele não sabe o que é a consciência. Então, está iludida quando ele encarna aqui, tá? Então, a primeira coisa que uma pessoa que ela está no caminho da espiritualidade, ela sabe que o mundo aqui, o mundo é uma ilusão da consciência. Aí ele fala: o mundo que cada um vê é apenas uma forma de expressão de tudo o que cada um acredita e o que compõe a estrutura mental interna. Então, tá vendo? É porque ele está dizendo. Então, isso tudo é constituído pela sua daquilo que você acredita, como compõe a estrutura mental interna da sua consciência, tá? Você vai perceber isso quando você morrer e ficar preso aqui. Você vai ficar preso aqui e vai ver que nada daquilo era realidade para sua consciência. Você só estava encarnado, estava usando o corpo e você estava pensando que é. E tem muitas pessoas, pessoal, morrendo assim, tá? Até pessoas religiosas. Ele aí fica preso aqui nessa realidade, aí ele, porque ele está apegado ao ego, apegado às coisas materiais, ele aí morre com aquele apego aqui das coisas. Aí chega e ele é um espírito, ele não tem mais o corpo, então ele não pode mais aproveitar, então ele fica sofrendo por aqui. Esse espírito não faz a passagem e ficou por aqui, e aí viu que aquilo, tudo que ele tinha, era ilusão. Foi o que eu falei do rapaz que morreu, né? Desencarnou, e a consciência dele aí ficou por aqui. O espírito. E aí ele tinha carro, tinha casa, ele ficou tudo apegado a esses bens materiais, é quando viu, não era nada dele. Ele não pôde mais usufruir, ele é espírito agora. E agora? Só assim, pessoal, para a pessoa cair na real, tá? A espiritualidade às vezes permite que essa pessoa passe por isso, tá? Perca o corpo e fique presa aqui, permitindo essa situação para que essa pessoa, tá? Ela perceba que aquilo que ela tudo era engano, tá? Aí ela viu que tudo aquilo não era dela, carro, casa. Aí o quê? Vai ficar os familiares para alguém que é próximo dela, né? Se ela morreu, não é dela. Ela pensou: é meu, é tudo meu. É o engano da consciência, não. É o engano, é por isso que ele está falando. Tudo que você vê não existe para você. Não existe para sua consciência. Você está aproveitando agora, por quê? Porque agora você tem um corpo, mas não existe essas coisas. Tá? É tudo uma ilusão, né? Ele fala, é uma estrutura mental interna refletida no que vê como externo. Então, é uma coisa externa que você vê que está refletido no externo. Não é verdade. Então, você só está pegando, por exemplo, eu estou pegando aqui no caderno aqui, eu estou vendo aqui o aparelho, eu posso tocar nele, tá?
Posso desligar porque eu tenho esse corpo. Mas isso aqui é ilusão. E por isso que as pessoas caem. É por isso que a Bíblia fala que tudo é uma ilusão. É ilusão para quê? Para a consciência. Então, é isso que ele está falando aqui. Aí ele fala, assim como o caminho da espiritualidade te leva a ver o mundo como realmente é, né? A visão real do mundo conduz também você a uma visão correta sobre você mesmo. Então, o caminho da espiritualidade é levar você a entender quem é você, tá? Que você é uma consciência e que você está aqui no mundo de ilusão. Você está aqui em uma missão para fazer um plano, não se iludir com essas coisas, essa matéria, tá? Mas o que é que aconteceu? As pessoas encarnaram, ficaram aqui iludidas, não cumpriram a missão dela. Então, por isso que Deus enviou o Filho dele, Cristo, tá? Para libertar a gente dessa ilusão, libertar a gente do ego, para que a gente volte para casa. A gente volte para casa, senão a gente fica preso. Então, é isso que está... E o quê? O inimigo das nossas almas, tá? Ele está trabalhando para que você fique nessa ilusão, para que você fique preso. Você não volte para Deus, não volte para casa. Não vá para mundos elevados. Então, quem é que vai voltar? A sua consciência. Então, ele não quer que isso aconteça. Ele quer que você fique aqui no engano, tá? Então, é isso que acontece, tá, pessoal? Que ele está falando aqui. O caminho da espiritualidade vai tirar, vai levar você a ver o mundo real, como realmente é. E uma visão real do que conduz você em uma visão correta sobre você mesmo. Então, você vai conhecer quem é você mesmo. Porque você pensa que é esse corpo, tá? Você não é esse corpo, você está usando esse corpo, ele faz parte agora nessa realidade do aqui, tá? Ele faz parte, mas não é você. Você não é isso, você vai perceber quando você desencarnar, alguém vai levar seu corpo para o cemitério para ser enterrado. Aí você tem pessoas até que é permitida para ver o enterro dela, então ela fica olhando as pessoas chorando lá, enterrando, oh meu Deus, Samuel, oh, ai, ai, Samuel, aí, tá, pessoal? É isso que vai acontecer, porque você não é aquilo, você estava usando aquilo. Enquanto você está usando, esse corpo faz parte de você. Então, por isso que você tem que ter autocuidado, tanto com o espírito, com as emoções, tá? O mental e com o seu corpo físico, enquanto você vive aqui, para você fazer a sua missão. Então, quando você cumpriu a sua missão, você vai embora. Quem é você, pessoal? Então, é a primeira coisa que a espiritualidade vai fazer. Fazer você conhecer quem é você, tá? Para que você não fique preso a esse homem do desejo, esse homem do ego. Você encontra libertação para isso. Tá? Aí ele fala, independente do que cada um pensa sobre o mundo, sobre todas as coisas dentro dele, então, do mundo, né? E sobre si mesmo, há uma verdade que corresponde à realidade dos fatos que existem. Então, há uma realidade. Qual é essa realidade? É essa espiritualidade, é você. Isso que é realidade. O resto é tudo ilusão. Não existe verdade. Tá? Nossa, pessoal, é ruim saber disso, mas esse é o caminho verdadeiro da espiritualidade. O resto é tudo engano. Então, se você fica apegado a um grupo, você está caindo no engano. Porque isso não é caminho de espiritualidade. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas eu tenho que vir falar essa verdade aqui para vocês, porque
Nossa, pessoal, é muito ruim, tá? Eu vejo as pessoas sendo enganadas aí, tá? Eu sinto muito mesmo. Aí o que é que ele fala mais? Por isso o caminho da espiritualidade é um caminho realista e objetivo do espírito, né? Evoluir espiritualmente é, portanto, abandonar as imaginações e passar a viver a partir do que é real. Então, é você viver no presente. Então, sua consciência está agora, você tem que viver essa realidade. O que é que Deus quer que eu faça aqui nessa realidade? Então, você tem que descobrir isso. Então, isso é você estar no caminho da espiritualidade. É isso que você tem que fazer, tá, pessoal? Aí ele fala, assim buscar a busca da espiritualidade não pode nos prejudicar, mas deve nos ajudar a ser cada vez mais livre da matéria e senhores do nosso destino. Então, é para isso que é a espiritualidade. É para a gente não ficar preso. Mas tem pessoas que estão presos a dogma, a religião, estão presos. E aí isso aí não é espiritualidade. Isso aí é uma matrix religiosa que está prendendo você. Porque a busca pela espiritualidade, ele fala, não nos prejudica. Então, a espiritualidade não veio para nos prejudicar, veio para nos ajudar a entender o processo que a gente está passando. Mas tem pessoas que estão em religião, ela não entende esse processo que ela está passando. Eu sinto muito, tá? E isso está acontecendo aqui. Então, ela não está entendendo o que ela. Então, isso não é espiritualidade. Porque a espiritualidade vem trazer a consciência sua para você tomar consciência. Então ele fala: a busca da espiritualidade não nos prejudica. Não deve, mas deve nos ajudar. Então, a espiritualidade deve nos ajudar a ser cada vez mais livre. Por isso que meu conceito que eu trago aqui, eu trago uma espiritualidade livre. Então, a espiritualidade você tem que cada vez. Então, cada vez que você expande a consciência, você cresce, você vai se tornando livre. É aquela que Cristo falou, né? Se o Filho verdadeiramente vos libertar, verdadeiramente você está livre. Então, aonde há o Espírito do Senhor, aí há a liberdade do Espírito. Entende, pessoal? É claro, a Bíblia é clara, a Bíblia está falando dessa espiritualidade, mas por causa que a matriz religiosa criou esses grupos religiosos, estão prendendo essas pessoas. Essas pessoas não são livres verdadeiramente. Ela não se sente livre o espírito. Então, deve nos ajudar a ser cada vez mais livre da matéria. Então, se você está preso à matéria, então, por isso que tem grupo religioso fazendo você ficar preso ao dinheiro, à matéria, que é uma coisa da matéria, tá? Você só vai precisar de dinheiro quando tiver a matéria. Depois que você desencarnar, você não vai usar mais a matéria. Você vai ver que aquilo ali era ilusão. Você estava correndo atrás, tá? Então, é para que você fique livre da matéria e você se torne o senhor do seu destino. Você se torne senhor. Então, senhor é aquele que está dominando as coisas. Mas enquanto você não se torna senhor, você é dominado pelo desejo do ego e pela matéria, que você fica preso. Então, foi por isso que Cristo falou para aqueles fariseus: se verdadeiramente o filho verdadeiramente serei livre. Eles não entenderam que Cristo estava falando desse processo, desse caminho espiritual. Se ele se conectar a Cristo, ele ia ser livre da matéria, tá? Do ego. Cristo estava falando daquilo. Mas eles não entenderam. Eles entenderam, não, a gente é filho de Abraão, a gente não como não está preso a nenhum, ele está preso a nada. Então foi isso que eles entenderam. É tanto que eles pegaram pedra para atirar em Cristo. E até hoje tem gente que não entende o que é essa libertação. Tá?
Eu já até gravei o vídeo aqui, o que é libertação espiritual. Que é essa libertação da matéria, do ego, então de você ficar preso. Essa é a verdadeira libertação. Foi para isso que Cristo veio. Para nos libertar disso. Para o quê? Para nossa consciência estar livre para atingir níveis superiores. Porque se você tiver apegado aí à matéria, pessoal, sua consciência fica presa. Foi o que aconteceu, o cidadão estava preso, ele estava com o ego preso aos bens, o carro, a casa, tá? Desencarnou, ficou preso. É isso, pessoal, tá? É isso que é espiritualidade. Aí ele fala, tornar senhores do destino, né? Mas, pessoal, 55 minutos, nossa. Eu vou parar aqui, tá? Senhores do destino. Vou colocar aqui segunda parte, tá? Vou colocar aqui segunda parte. Que eu parei aqui, né? E vamos continuar no próximo bloco, tá, pessoal? Vou ali fazer uma merenda e daqui a pouco eu volto para a gente continuar esse estudo sobre o que é o caminho da espiritualidade. Você viu agora que não tem nada a ver com esses caminhos que são falados aí? Você entendeu agora o caminho, o que é o caminho da espiritualidade? Você está vendo que não tem nada a ver? Então, eu estou aqui estudando com vocês para a gente entender isso, tá? Agora vocês vão entender porque eu não tenho nenhum grupo aí, tá? Porque espiritualidade não é isso. Espiritualidade é sua, é intrínseca, tá? Você entende agora? Entende agora, pessoal? Tá certo? Então, até a segunda parte, tá? Eu vou ali fazer uma merenda. Daqui a pouco eu volto para a gente continuar a segunda parte. Até a segunda parte, tá, pessoal?